favor, fique de pé, vamos compartilhar a palavra de Deus. Abra comigo ela, por favor, Atos capítulo 10, do versículo 1 ao 6, aleluias. Vamos ler esta porção da palavra hoje. O Senhor tem uma palavra para nós nesta noite. 3 características do culto de Cornélio que atraíram a Jesus Cristo, amém? Quem gostaria de atrair Jesus para o seu culto, diga amém. Maravilha, o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer nos mostrar na palavra dele, Atos capítulo 10, como é possível que homens e mulheres tão simples como nós, podemos atrair sim a presença do nosso Senhor, de uma maneira simples também, porque o nosso Senhor ele é simples, não é luxuoso, não é formal, formalista, mas o nosso Senhor é um Deus pessoal, um Deus de relacionamento. E esta passagem tem algumas lições para nós, e eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. Quem encontrou, sinalize dizendo amém. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 10, versículo 1 ao versículo 6. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta da hora 9 ou às 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus, olha que maravilha, que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Amém? Fecha a tua Bíblia, por favor, tome o teu assento, aplaudindo ao nome de Jesus, aleluias, que vive e que reina para todo sempre, louvado seja. O evangelista Lucas é o escritor deste livro do Novo Testamento, conhecido como o único livro histórico do Novo Testamento. Um livro que narra a história da formação da igreja primitiva, da formação da igreja, aleluias, após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, e após o cumprimento da promessa do próprio Jesus, de que os discípulos esperassem em Jerusalém a promessa que viria do alto, a saber, o selo do Espírito Santo, o revestimento de poder para suas vidas, para que fosse possível fazer a obra do Senhor, porque sem o Espírito Santo ninguém pode fazer nada nessa terra. Sem o Espírito Santo nós somos homens e mulheres comuns, normais. Nós somos homens e mulheres incapacitados para fazer qualquer coisa para o Senhor, até mesmo para adorá-lo. Mas a palavra de Deus diz que nós, através do Espírito, adoramos ao Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 16. O Senhor diz que o Espírito Santo nos ensinaria a louvar e adorar Jesus Cristo. Eles recebem a promessa, a igreja se forma, a igreja a partir dos discípulos que se tornam apóstolos, judeus, conservadores e seguidores, aleluias, de princípios religiosos judaicos. Eles entendiam e conheciam Jesus como sendo um judeu também zeloso da tradição, porque Jesus era judeu. A Bíblia diz que a salvação vem dos judeus, e que Jesus era um judeu, observador dos rituais da lei e da religião. Tanto é que você vê nos evangelhos, ele realizava os seus milagres,
e mandava que se oferecesse sacrifícios, pombinhas, rolinhas, que se apresentasse ao sacerdote lá no templo e assim por diante. Eles tinham consigo uma ideia de que a salvação que Jesus havia trazido era somente para os judeus, e havia uma preocupação neles de formar a igreja no meio dos judeus, de ensinar a Jesus Cristo morto e ressuscitado para os judeus. Havia um entendimento de que era somente para os judeus, mas nesse momento da Escritura, Atos capítulo 10, o evangelista Lucas registra algo importantíssimo para aqueles dias. E por que não falar para os nossos dias também? Porque aquilo que foi declarado lá, ensinado lá, revelado lá, realizado lá, nos beneficia até hoje. Chegava o momento de que eles deveriam entender que o sacrifício de Jesus não era somente para eles, mas seria estendido também para os gentios. E nesse marco da história bíblica neotestamentária, nós encontramos esse personagem tão ilustre e tão interessante, a saber, Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio era um homem simples, era um homem, aleluias, gentil. Pelo contexto desse texto, nós podemos entender claramente que não era um judeu, mas era um gentil. Mas um gentil que, de uma certa forma, observava o costume dos judeus, observava o Deus dos judeus, e ele aprendia lições espirituais, observando a vida dos judeus religiosos, mas não era um judeu. Acontece que esse homem também, aleluias, ele era influente na sociedade, ele era como se fosse um capitão, acredito hoje, do exército. Ele era um comandante de 100 homens do exército romano, mas nem por isso se deixava, aleluias, ser levado pelo seu estado social. Estava ele lá, diz a palavra, cheio de temor, com a sua família piedosa, aleluias, com temor no coração, praticando a liberalidade, a bondade, ofertando. Estava ele lá orando ao Senhor fielmente, continuamente. E diz a palavra, aleluias, que de repente o céu ele se rompe e desce um manto do céu para a vida dele, um anjo do Senhor vem falar com esse homem. Olha que maravilha que é o que está acontecendo na casa desse homem chamado Cornélio. Estava acontecendo um culto. Aquele homem nem sequer conhecia ainda o Senhor Jesus, não era participante da fé, não fazia parte da igreja, não era um judeu, mas estava adorando ao Senhor, estava cultuando ao Senhor, oferecendo ao Senhor um culto extraordinário, entregando a Deus um culto genuíno. E este culto de alguma forma tocou o coração do Pai. E eu destaco pelo menos 3 características do culto de Cornélio, que chamaram a atenção do Senhor e que atraíram o Senhor para o culto de Cornélio. 3 características. E todas elas estão no versículo de número 2 do texto que nós lemos. Eu divido ele em 3 partes. E a primeira parte é esta: ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, a família de Cornélio, diga para ele, era piedosa e era temente a Deus. Irmãos, uma coisa que eu quero destacar aqui é que apesar de Cornélio não ser um judeu e também não ser um prosélito, o que significa prosélito, Carlos? Era um gentil que havia se convertido ao judaísmo. Então ele se tornava alguém legítimo na religião, poderia fazer os rituais da religião, poderia participar dos rituais da religião judaica, mas ele não era alguém assim, não era prosélito, não era judeu. Então, se ele não era alguém legitimado para fazer os atos da religião, eu entendo que as regras da religião separavam Cornélio dos religiosos, separavam Cornélio, aleluias, da religião judaica. Os estatutos da religião, as leis da religião,
As regras da religião separavam ele, deixavam ele de longe. Eu entendo que ele só poderia observar de longe. Mas uma coisa maravilhosa que eu entendo aqui na palavra é que apesar dos ritos e rituais manterem Cornélio longe da religião, de Deus, na verdade, ele estava bem pertinho. De Deus ele estava próximo. Ele estava longe dos rituais, ele estava longe da religião, mas de Deus ele estava perto, de Deus ele estava achegado, de Deus ele estava, aleluias, com intimidade, ele era íntimo, ele tinha compromisso diário, ele tinha devocional, ele tinha práticas de fé com esse Deus. Aleluias, isso é maravilhoso. Eles eram piedosos, eles eram dedicados, eles eram devotos na sua fé, eles eram humildes, eles eram quebrantados, tementes a Deus, diz a sua palavra, temiam ao Senhor, eles tinham fome por aquele Deus dos judeus, eles tinham sede por aquele Deus. Quem sabe esse homem observava os judeus que tinham tanta pompa e tanta aparência e propriedade para ser, aleluias, alguém da religião, mas ele também contemplava que aqueles homens eram frios, aqueles homens não tinham nada para oferecer. E parece que eu vejo Deus ensinando algo para ele espiritualmente falando. Aleluias, se o religioso que está legitimado para me adorar, para me cultuar, para dar bom testemunho, para testemunhar, aleluia, da minha existência e da minha obra para os outros, se o legitimado, se o judeu, se o religioso, ele pode, mas não quer. Você que não tem aleluia, os ritos sobre a sua vida, mas tem, aleluia, piedade e tem temor no seu coração, você pode, continua adorando, continua me buscando, porque eu vou abençoar a sua vida, Cornélio. Eu já quero abrir um parênteses aqui para dizer para você, que talvez se sente tão minimizado ou diminuído. Quem sabe, você entra na igreja e olha ao seu redor, e você vê pessoas, quem sabe, com uma roupa talvez bem melhor do que a sua, bem mais arrumado, num traje social, elegante, como este aqui que eu estou, por exemplo. Você pode olhar para talvez a eloquência de alguém que sobe aqui, prega e fala, que canta, e você pode se sentir inferior. Você pode se sentir inferior a mim, inferior ao pastor Jefferson, inferior à pastora Daniele, inferior à missionária Bruna, à missionária Cecília. Você pode talvez se sentir inferior a alguém que canta bonito como a Thalita, aleluias, como as irmãs do louvor. Mas eu quero dizer para você que estas coisas são conceitos humanos. Essas coisas são coisas da nossa cabeça, são coisas, aleluia, que nós criamos, são complexos que nós estabelecemos para nós, porque o nosso Deus não olha desta forma. O nosso Deus, Ele está olhando, sabe o que? A piedade e o temor e a devoção do teu coração para com Ele. Ele está esperando da tua vida um culto racional, um culto inteligente, um culto onde você pode entrar aqui e naqueles poucos minutos, aleluia, de louvor, você pode não olhar para o lado, deixar de cuidar quem está à direita, à esquerda, aleluia, ou na falha de quem está aqui em cima, mas o Senhor espera que você abra o teu coração e adore Ele de verdade, em espírito e em verdade. Ele espera que eu e você tiremos a máscara para adorá-lo. De que jeito? Em espírito e em verdade, no mais profundo da nossa verdade. Mesmo com falhas, com problemas do dia, com pecados, quem sabe, com dificuldade, com afronta, mesmo assim, chegamos aqui muitas vezes debilitados. Mas o que o Senhor espera de mim e de você é um culto verdadeiro. É que neste lugar de culto que nós nos reunimos como igreja, possamos ter piedade, devoção em nós e temor a Ele, e dizer: Senhor, eu estou aqui para me render, para me dobrar diante da Tua majestade. Quando nós fizermos isso, nós vamos atrair Jesus para o nosso culto. Quando nós fizermos isso, nós vamos atrair o Senhor. Eles buscavam a Deus por aquilo que Deus era. Eles buscavam a Deus por aquilo que Deus era, não por aquilo que Deus poderia fazer ou fazia. Eles buscavam a Deus. Pensa comigo, irmãos. Alguém que todo dia ora, tem hora marcada para se encontrar com o Senhor. Alguém que era mal visto pelos religiosos, quem sabe até zombado e desclassificado
pelos religiosos. Talvez quanta afronta ele ouviu: ei, você é centurião, quem você acha que é? Para estar aí querendo orar e oferecer e dar esmola e fazer o que nós fazemos. Você não é judeu, você não é do povo de Deus, você não é um escolhido, você não é santo, você é imundo, você é ímpio. Quem sabe pessoas aqui têm escutado afrontas, têm escutado esse tipo de situação. Mas o personagem Cornélio nos ensina que a fé genuína naquilo que Deus é, quando nós estamos olhando somente para Ele, quando nós queremos encontrar Ele, quando nós queremos conhecer dEle, quando nós queremos mais dEle, quando nós queremos o que vem das mãos dEle, quando nós queremos entregar o que temos para Ele, quando nós queremos aparecer para Ele, quando nós nos desnudamos para Ele, aleluia, a vida de Cornélio está nos ensinando que o Senhor, Ele dobra os seus olhos para a terra e contempla as nossas vidas. Aleluias. Seja temente, seja piedoso, aleluias. Tenha um coração quebrantado. O salmista vai escrever dizendo que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Aleluias. Aceita o que o Senhor tem, aceita o projeto, aceita a vontade dEle, se inclina, se curva, se rende, teme, adora. Aleluias. No culto de Cornélio havia temor, havia piedade. Aleluias. Segunda coisa que havia no culto de Cornélio, ainda no versículo 2, a sua família era piedosa e temente a Deus. Mas outra coisa interessante, dava muitas esmolas ao povo. No culto de Cornélio também havia louvor, também havia sacrifício, também havia adoração. No culto de Cornélio também tinha liberalidade, também tinha, aleluia, generosidade, sacrifício. Sacrifício para nós é pôr a mão no bolso muitas vezes e ofertar aquilo que fizemos há pouco. Sacrifício para nós é dar o dízimo. Queremos nos blindar com tantas linhas teológicas contra o dízimo, e tem muitas realmente contundentes, que vai nos realmente fazer acreditar que não é necessário entregar o dízimo, que o dízimo é algo da antiga aliança, que o dízimo é algo para com Israel, era de Deus para com Israel. E eu te falo, da forma que ele está em Malaquias 3, de fato a conversa era com os judeus, era com Israel, era com o sacerdote, era com aqueles que, aleluia, seguiam o ritual do culto. Eles tinham regras, eles tinham métodos para entregar o dízimo. Aquela conversa de fato é, mas o princípio de dar a Deus está em toda a palavra, desde antes da lei até depois. O próprio Senhor diz: melhor é dar do que receber. A palavra vai dizer que aquele que semeia pouco, também pouco colherá. Então, aleluia, o Senhor estava dizendo para aqueles que na época eram agricultores, para que eles entendessem a linguagem: ei, vocês que querem colher muito, mas quem sabe estão plantando pouco, deixa eu dizer algo, vocês têm que plantar mais, para que vocês possam colher mais. Há um princípio de liberalidade, de generosidade. Quando Cornélio lhe dá esmolas, querido, eu entendo que no culto de Cornélio dar esmolas significava, sabe o quê? Se preocupar com a vida do meu próximo. Ele entendia que adorar a Deus não era só ele e a sua família. Ele era um militar, ele tinha para a sua vida, ele tinha para viver bem, ele era bem sucedido na sua sociedade, na sua época e no seu tempo. Mas a partir do momento que ele adorava um Deus que ministrava a vida dele, ele começava a entender que não bastava somente adorar de boca, mas que ele tinha que agir para com o próximo. E o Senhor, ele dizia a respeito dos fariseus: em vão me adoro com os lábios, porque o coração está longe de mim. Ele começou a entender que adorar ao Senhor não era só dizer palavras ao Senhor, mas era agir também. Aleluia. Tiago vai dizer que assim como, aleluias, o corpo sem vida, sem um espírito é morto, a fé sem obras, ela também é morta. Nós precisamos
a partir da fé que temos no Senhor, a partir da fé que manifestamos no Senhor, nós precisamos, aleluias, ter boas obras. A palavra diz que nós somos criados para elas. Não que as boas obras vão nos dar a nossa salvação ou a nossa bênção, porque é assim como muitas religiões fazem aí fora. Fazem as boas obras para que através delas sejam salvos. Mas a verdade é que para se ser salvo precisa do Salvador. Nós somos salvos pela fé e não é por obras para que ninguém se glorie. É pela fé no Senhor, é por aquilo que Ele fez, é por graça, é por favor imerecido, é dom de Deus, diz a palavra, é presente de Deus, de um Deus bondoso. Mas a palavra diz que nós fomos criados para as boas obras. Então quando somos salvos e estamos no caminho do Senhor e na presença do Senhor, automaticamente a vida de Deus em nós vai resultar em boas obras. Ele entendia que era necessário abençoar a vida do próximo. Ele entendia que era necessário abençoar a vida de alguém. Ele entendia que era necessário estender a mão para alguém. E eu vou te dizer uma coisa, era para os pobres. Isso significa que não era para quem estava pertinho dele, não. Ele dava para quem estava, aleluia, quem não tinha laço, contato com ele. Ele manifestava, aleluia, um louvor a Deus, uma adoração a Deus, sendo generoso e misericordioso com o próximo. E aí o Espírito Santo ministrava a minha vida, que a igreja do Senhor, nos nossos dias, ela não encontra dificuldade para amar ao Senhor. A igreja do Senhor não encontra dificuldade para amar a sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos, sua mãe, seu pai. A igreja do Senhor não encontra dificuldade para amar os melhores amigos. Mas a igreja do Senhor, quando precisa olhar para o lado e amar o próprio irmão, que muitas vezes está ali do lado, ela já encontra alguma dificuldade. E não é à toa que nós vemos no meio da igreja, muitas vezes, situações que não entendemos. Como isso pode acontecer? Nós não somos todos crentes. E conversa, e coisa, e intriga, e conversinha, e discussão, e papapá, e divisão, e partido de um, partido de outro, e aquela coisa toda no meio da igreja do Senhor. E aí nós temos essa dificuldade muitas vezes de olhar para o nosso irmão e querer que ele se dê bem e abençoar a vida dele. Parece que é uma disputa. E há quem diga aí fora que quem quer atrapalhar a tua caminhada com o Senhor não são os de fora, mas são os de dentro. Parece que eu vejo isso na igreja do Senhor de uma forma geral. Quando acontece uma situação, um escândalo, parece que o interessante é jogar para cima e parece que o interessante é... Mas outro dia, um obreiro, um senhor desta igreja, fez uma declaração interessante: irmãos, não vamos julgar a causa do fulano, vamos orar por ele, porque o julgamento pertence a Deus. Parece que quando se trata de olhar para o nosso irmão e amar, fica mais difícil. Só que não é somente de hoje isso, porque a palavra diz na primeira carta de João, olha que Deus está falando através da vida de João. Ele diz assim, que quando nós dizemos que amamos a Deus, mas ainda odiamos o nosso irmão, ele está falando que nós somos mentirosos. Porque se nós não conseguimos amar o nosso irmão que nós estamos vendo, como é que nós vamos amar ao Senhor que não vemos, que é invisível, que não podemos tocá-lo e nem vê-lo? Olha o que a palavra diz para nós. De repente eu odeio fulano, odeio ciclano, odeio beltrano, mas aqui eu levanto a mão e digo: Senhor, eu te amo e te adoro. E a palavra está dizendo, o Senhor está me dizendo: mentiroso, você é mentiroso, porque você não ama nada. Porque se você me amasse de verdade, entenderia que deveria, aleluia, manifestar este amor na vida do teu irmão também. Pois o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é o próximo, como a si mesmo. No culto de Cornélio tinha compaixão, tinha misericórdia.
Aleluias. No culto de Cornélio tinha amor pelo próximo. No culto de Cornélio, aleluia, tinha afeto, tinha preocupação, tinha misericórdia, tinha vontade de se preocupar com o bem-estar do próximo. E esta característica atraiu o Senhor Jesus. E se muitas vezes nós temos dificuldade, querido, pense nisso, em amar quem está do nosso lado, por alguma situação que houve na igreja, o Senhor Jesus, Ele vai mais além, e Ele vai dizer: ama o teu inimigo. Ele vai dizer assim, fácil é amar o teu amigo, que galardão você vai ter. Isso aí até os ímpios fazem. Amar o teu inimigo, até os ímpios, o teu amigo, até os ímpios fazem. Não há justiça nisso, Jesus fala. Mas eu vou dar uma palavra para vocês viverem na minha justiça. Amem os vossos inimigos, orem por eles, intercedam por eles, para que o perdão e a misericórdia e a graça que um dia chegou na tua vida, possa chegar na vida dele também e transformar a vida dele. Esta é uma lei, aleluia, do Evangelho, uma lei, uma palavra de Deus. Um dia Jesus e Tiago e João estavam para entrar num povoado de Samaria. Ele manda os discípulos ir na frente para preparar lugar. Os samaritanos não recebem eles porque eram judeus. Eles voltam para o Senhor e perguntam ao Senhor: quer que oremos ao Pai para que desça fogo e consuma todos eles, como Elias fez? Porque Elias orou lá no passado: Senhor, se eu sou homem de Deus, queima. 50 homens torrados no fogo. Dali a pouco veio outro batalhão, mais 50, pelotão, não sei. Senhor, se eu sou homem de Deus, cai fogo. Mais 50. Até que os homens chegaram rastejando, porque o profeta era do fogo mesmo. Mas nesse tempo, quando os discípulos quiseram reproduzir as ações de Elias, o Senhor Jesus os repreende e disse: vocês não entenderam nada ainda, vocês não entenderam em que tempo estão, vocês não entenderam de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir, o Filho do Homem não veio para matar, para queimar ninguém. O Filho do Homem veio para salvar o que está perdido. Decalamante, comandai. No culto de Cornélio havia compaixão, havia misericórdia pelo próximo, e isso atraiu o Senhor para aquele culto. Terceira característica do culto de Cornélio. Primeira característica, ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Segunda, dava muitas esmolas ao povo. E terceira, orava continuamente a Deus. Diga para o seu irmão: no culto de Cornélio, diga para ele, também tinha oração. Aleluias. A hora nona, diz a palavra. Sabe o que significa a hora nona? 3 da tarde. Lá no templo de Jerusalém, na religião, havia um sacrifício da tarde, às 3 da tarde, a hora nona. Chamava Tamid, o sacrifício da tarde, o sacrifício diário, no templo. Mas enquanto havia um sacrifício no templo, na casa de Cornélio havia um sacrifício também, de oração, de boca no pó, falando com o Pai, glorificando, abençoando, magnificando a Deus. Alguém que não era legítimo da religião, mas no mesmo horário do sacrifício da tarde do templo, estava orando continuamente a Deus. E continuamente, incessantemente, sem cansar, talvez eu e você oremos um pouco, em busca de uma resposta, em busca de um sinal, em busca, aleluia, de algo de Deus. E porque isso não está vindo, ou está talvez demorando um pouquinho, nós já cansamos e não queremos mais orar. Nós já cansamos e não queremos mais falar com o Pai. Nós já cansamos e não queremos mais elogiar o Papai do céu maravilhoso. Nós ficamos muitas vezes de beicinho, emburradinho com o Pai. Tem gente muitas vezes que emburra com o Pai, que diz assim: não, eu estou colocando Deus na parede, como se pudesse colocar Deus na parede. Tem horas que, porque a resposta não vem, porque aquilo que nós queremos que aconteça não acontece, então nós emburramos. E tem gente que chega a precisar liberar perdão para Deus, de tão empurrado, de tão magoado, de tão chateado que fica, porque não acontece, porque somos imediatistas. Outro dia,
Uma irmã de outro ministério falava assim para mim acerca do marido: ele está desanimado. Eu falei: ele está cozido, na verdade. Ele está preguiçoso, ele não quer sair da caverna. Não, ele está desanimado, frustrado, né? Eu já falei para ele não parar de murmurar, porque é pior, a prova não termina, vai demorar ainda mais, mas se ele parar, vai sair da prova mais rápido. É ou não é, Carlos? Eu falei assim: tem que avançar, tem que avançar, tem que avançar, tem que orar, tem que ler a palavra, tem que meditar, tem que forçar a natureza humana, tem que ir contra isso aqui que não quer orar, que não quer ler Bíblia, que não quer estudar, que não quer, aleluia, aprender do Senhor. E a palavra diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Aleluia. Mas aquele homem que era gentil, que não era judeu, que não era prosélito, que não era legitimado na religião, ele orava, diz a palavra, continuamente a Deus às 3 da tarde. E sabe o que aconteceu? Jesus veio naquele culto, irmãos. O céu se abriu, aleluia. Teve um dia que o Senhor, acredito eu, de tanto ver aquilo, de tanto olhar aquele homem, de tanto observar aquela fé, aleluias, porque a palavra disse que as esmolas, a contribuição dele foi tão tremendo que subiu como memorial diante de Deus. As esmolas, o que ele fazia, foi algo para a eternidade, que se levantou diante de Deus em adoração, foi registrado na eternidade em favor de Cornélio. E a oração daquele homem e o temor daquele homem abriram o céu, rasgaram, até que um dia, aleluias, as janelas do céu, se é que lá tem janela, as portas do céu, se é que lá tem porta, se romperam, os cadeados se abriram, se é que lá tem cadeado, e o anjo do Senhor desceu e parou diante dele, para trazer a resposta para aquele homem, para trazer uma palavra para aquele homem. E o anjo desceu, aleluias, rompeu o mundo espiritual, rompeu as camadas espirituais, rompeu os principados, rompeu as barreiras, os bloqueios, as dimensões espirituais, para trazer a mensagem para Cornélio e dizer para ele: olha, o Senhor se agradou de ti, homem, o Senhor se agrada de ti. Em outras palavras, na versão, aleluia, do evangelista, aleluia, o Senhor tem se agradado da tua oração, da tua contribuição, do teu louvor, do teu sacrifício. O Senhor tem contemplado, aleluia, e tem algo para você. O que é? Manda chamar Pedro. Pedro tem uma palavra para te dar, porque você está no caminho certo, mas ainda falta a cereja do bolo, falta alguma coisa para que você seja pleno, falta você alcançar a plenitude. Você ainda nem alcançou, mas já está agindo como quem tivesse alcançado, mas ainda falta. Você não é legítimo na religião, mas Pedro tem uma palavra que vai te legitimar diante de mim, e o teu nome será escrito nos céus. Ele precisava ouvir o que Pedro tinha para falar. E diz a palavra que ele envia. Você conhece o texto? Diz a palavra que ele envia. Diz a palavra que Deus não é um Deus de confusão, amarra as pontas. Pedro era um homem que não se misturava com gentios, porque era um judeu rígido. E o Senhor dá a visão para ele dos animais impuros, para que ele pudesse entender o mistério, e quando os homens chegassem até lá, ele não dissesse não para os homens. E quando os homens chegaram até lá para convidá-lo, ele disse: eu já sei do que se trata, Deus já me mostrou, eu vou com vocês. Diz a palavra que viajam, chegam lá na casa de Cornélio. O culto de Cornélio está montado. Cornélio, sua família, seus melhores amigos estão adorando ao Senhor. Pedro começa a se justificar: olha, eu não poderia estar aqui porque eu sou um judeu, porque judeu não se junta. Religioso é assim, religioso que se preocupa com coisinha que não tem importância, ele vive se justificando: olha, eu não estou desse jeito por causa disso, eu não estou daquele jeito por causa daquilo. Ele se prende a detalhes, mas aleluias, ele começou a entender. E aí Cornélio conta a visão para ele, fala: o Senhor me deu uma visão, o anjo veio e falou assim. Aí ele começa a entender: meu Deus, então o Senhor não faz acepção de pessoas. Então peraí, senta que eu vou contar para vocês uma história. E Pedro começa a pregar Jesus morto, Jesus ressuscitado, e começa a trazer, quem sabe, um sermão eloquente, belas palavras, bela retórica, bela pregação.
bela anunciação do Senhor. Quem sabe está ele lá escolhendo as melhores palavras. O povo está ali ouvindo a palavra. O coração está sendo apertado porque o Senhor está naquele ambiente. As lágrimas, quem sabe, estão se juntando nos olhos. Aquele povo precisa, tem fome, tem sede de Deus. É assim que eu e você precisamos vir à igreja, com fome, com sede de Deus, olhando para o alto, como aquele povo estava ali, olhando para o alto, esperando. Olha, o Senhor mandou buscar Pedro, Pedro está aqui, nós estamos aqui esperando, e Pedro está lá, e aquele povo está crendo no seu coração na mensagem. Parece que eu vejo lá do céu Deus olhar e contemplar que no coração deles já havia acontecido a fé em Jesus, e o Senhor de repente fala: para mim basta, é o suficiente. E Pedro ainda está pregando, escolhendo as palavras, e quem sabe o Pai fala: Espírito Santo, para mim já está bom. Faz o seguinte, se derrama lá sobre aqueles homens e sobre aquelas mulheres, e enche eles e deixa eles cheios. E quando Pedro ainda estava falando, diz a palavra, o Espírito Santo cai, se derrama sobre todos que estavam naquele lugar, e todos são cheios do Espírito, e começam a falar em outras línguas, aleluias, porque no culto de Cornélio, havia coisas, características, que atraíram a presença do Senhor para aquele lugar, e o Senhor ministrava no meu coração: Carlos, essa igreja eu tenho prazer, nós somos a igreja de Cornélio, nós somos os gentios, aleluias, nós somos os gentios que receberam Jesus. Ele precisava ainda de algo, ele tinha, aleluia, as características de alguém que já tivesse o Senhor, mas ele ainda não tinha Jesus. Ele precisava ouvir a mensagem da cruz, do Evangelho, e ele precisava crer na ressurreição, confessar o Senhor como Salvador. Ele precisava, aleluia, testemunhar a sua fé para que ele pudesse então ser salvo e participar da comunidade do Senhor Jesus. E agora, quem sabe, os religiosos estavam preocupados, mas olha, nem são batizados nas águas e já recebem o Espírito Santo. E muita gente hoje ainda não entende, como é que pode? O Jesus batizou com o Espírito Santo, não eram nem batizados nas águas. Ei, queridos, aleluias, Jesus não está preso em regras humanas e conceitos humanos. Jesus, ele, aleluia, ele tem, aleluia, soberania, ele é soberano. Aquele culto foi invadido pela presença do Senhor. Assim como o culto do Senhor que nós oferecemos, seja aqui, seja na sua casa, lá naquele lugar onde você está, a sua casa também é um lugar de culto, não é só aqui. O Senhor quer ser atraído lá naquele lugar. O Senhor quer ser atraído na sua vida em todos os lugares, no seu trabalho. Eu já falei isso domingo, na sua parentela. Em todos os lugares o Senhor quer ser atraído. E Ele deseja, queridos, que nós pratiquemos essas características, para que o Espírito dEle desça, aleluias, com liberdade sobre as nossas vidas. O Espírito do Senhor só será derramado de forma contundente quando nós, aleluia, modelo deste culto de Cornélio, não nos preocuparmos tanto, quem sabe, com aquilo que muitos se preocupam, com regras, com aparência, com luxo. Os nossos dias, a nossa geração está tão preocupada com isso, em construir grandes templos, coisas maravilhosas, chique, ornamentados de tesouros e tudo mais. Mas foi na casa de um homem simples, que não era, aleluia, judeu, na casa de um homem simples, que quem sabe era mal visto até por fazer aquilo que não lhe era próprio. Foi na casa de um homem, mas que não era, aleluias, não havia na sua vida um rótulo religioso, mas na casa deste homem haviam marcas, características, que verdadeiramente fizeram com que o céu se abrisse, fizeram com que o céu se rompesse, para que a presença do Senhor descesse naquele lugar. E o Senhor falava: Carlos, compartilha, porque se nós queremos a presença de Deus maior, se nós queremos mais, nós temos que ter mais fome, mais desejo de conhecê-lo, de falar com Ele, de não nos preocuparmos, aleluia, mas nos preocuparmos sim em adorá-lo, em temê-lo,
em louvá-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz pelas nossas vidas. Nós devemos nos preocupar em orar ao Senhor, para falar com Ele, buscar a sua presença sobre nós. É isso que atrai a presença do Senhor. É isso que atrai a presença do Espírito Santo. Evangelista, eu estou me sentindo fraco. Eu estou me sentindo perdido, perdida, desanimada. Eu estou me sentindo, aleluia, sem vigor e sem desejo de continuar. Eu estou me sentindo como se eu nunca tivesse recebido o Espírito Santo. Eu não sei se eu estou desviado dentro da igreja. Eu não sei afirmar se eu sou crente ainda ou não. Eu quero dizer para você que você é crente sim, mas crente do que nunca. Eu quero dizer para você que você não está desviado não, pelo simples fato de você estar aqui cultuando ao Senhor. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos ser mais intensos com o nosso Senhor, na nossa vida diária, cotidiana. Que nós devemos ser mais intensos com o Senhor, como este homem foi intenso. Ele foi tão intenso que ele moveu os céus, ele moveu o mistério de Deus, ele moveu o anjo do Senhor, ele fez o movimento no céu, e ele fez movimento na terra, um simples homem comum, como eu e como você também é. O que precisamos é desenvolver estas características, o que precisamos é atrair o Senhor.